Boa noite, a paz do Cristo servo. E aí, pessoal, vamos chegar. Estamos mais uma vez reunidos aqui. Boa noite, João Vitor, Andressa, Júlio. Vamos chegar. Enquanto isso, a gente vai cantando, tá bom? E para aqueles, eu tenho que aprender a falar isso. Para aqueles que estão assistindo depois a gravação pelo YouTube, então já, como é que é? Já deixa o joinha, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, beleza? Para a gente colocar cada vez mais conteúdo lá no canal Obra Cristo Servo PVH. Vamos cantar enquanto o pessoal vai chegando, tá bom? E se o som estiver ok, vai dando um feedback também. Sei que teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que 1000 canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Boa noite. Canta forte a humanidade. Aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Para sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. És em Cristo nosso bom pastor. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em nós, pela força do seu jeito de amar. Pedra que se enterneceu, homem que aponta ao céu. Se tu vais, saudades deixarás. Amém. Amém. Uma música para ir um pouquinho com o tema, né? Que o João Vitor vai conversar com a gente. É uma música que eu acho muito bonita, emociona bastante o nosso Papa. E também um dos patronos da comunidade Cristo Servo, São João Paulo II. Cadê? Boa noite, Braga. Boa noite, Myron. Serginho. Luana, Udu. Beleza. Bom, vamos lá. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar para nossa mãe? Minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço
ofereço totalmente a vós, e em prova da minha devoção eu vos consagro meu coração, ó minha mãe. Tudo que sou vos consagro, meus olhos, ouvidos, minha boca. Quero pertencer-vos para sempre. Ó Mãe incomparável, guardai-me, defendei-me. Como coisa em propriedade vossa. Amém. Como coisa em propriedade vossa. Amém. Tudo que sou vos consagro, meus olhos, ouvidos, minha boca. Quero pertencer-vos para sempre. Ó Mãe incomparável, guardai-me, defendei-me. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa em propriedade vossa. Amém. 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 E aí, vamos lá. Ajeitar aqui. Vamos agora invocar que o Santo Espírito de Deus sopre sobre nós, né? Sobre os nossos lares, sobre João Vitor, que vai estar hoje partilhando conosco a respeito do Ministério Petrino, né? Para a gente aprender um pouquinho mais, vai ser muito rico. Então vamos pedir que o Espírito Santo desça sobre nós, sobre os nossos amados, né? Sobre o nosso juízo. Vamos lá cantar para o Espírito Santo? Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
Amém. Vamos então agora, chegou o momento, né, de partilhar a tela com o João Vitor, nosso convidado da noite. Vamos lá. Deixa eu pegar o fone. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo legal. Vocês estão me ouvindo bem também? Então tá ótimo. João Vitor, Tá ótimo. Salve Maria Santíssima. Salve Maria Imaculada. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, E aí? seja bem-vindo aqui na nossa live e agradecer por ter aceitado o convite de partilhar um pouquinho, de bater um papo sobre esse assunto que eu tô ansioso pra gente bater um papo sobre o que você vai falar. Na verdade, a gratidão é minha, né? Por ter sido, eu me considero, na verdade, muito lisonjeado por ter recebido esse convite, né? Pra gente fazer esse momento de partilha, especialmente tendo em vista esse momento Sim. de calamidade que nos aflige, né? E que a união, por vezes, por meio da rede social, acaba, pelo menos, aquecendo um pouco o coração, né? É, verdade. Não, é isso mesmo. Então, passando a bola já para ti, começa se apresentando para o pessoal que está acompanhando a gente, e aí segue o conteúdo. Ótimo. Bom, gente, meu nome é João Vitor, eu faço parte da comunidade de Nossa Senhora de Loreto, faço parte recentemente da comunidade há 6 meses, e também da Cristo Servo, né? A gente está um pouco unido, né? A gente sabe como é que é o nosso relacionamento. Sim. E desde então me sinto muito acolhido e espero que por meio dessa partilha, dessa singela partilha, na verdade, eu possa contribuir ainda que de maneira ínfima, né? Pois então, eu nasci em berço católico, a minha avó era ministra da Eucaristia na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e fui batizado, paróquia na qual fui batizado, mas apesar de ter uma família católica, nós sabemos como é a realidade da nossa fé hoje em dia. E não são todas as famílias que são católicas devotas, que vão com frequência à missa, que frequentam os sacramentos com assiduidade. E então eu fui crescendo numa fé que era morna, digamos assim, para posteriormente, então, começar, pelo menos, a obedecer ali os 10 mandamentos, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Tentar viver em estado de graça. Eu não fazia ideia do que era estado de graça. E então, como disse Santo Agostinho, né, que, Senhor, fizeste-nos para vós e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em vós. Pois bem, apesar de todas as experiências que eu já havia vivido durante a minha juventude, eu não sentia o meu coração completamente satisfeito. Eu achava que precisava de algo mais. E nesse intento eu fui descobrindo as coisas, fui estudando mais e investigando mais, e a atitude mais honesta que eu poderia fazer é, bom, se eu me digo católico, eu tenho que pelo menos entender o que é isso, né? Eu não posso sair para as pessoas falando, não, eu sou cristão, mas não sou católico. Não, peraí, eu não conheço a igreja. Então eu tenho que conhecê-la, né? Até mesmo para fins de cumprimento do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Bem, mas como é que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas se eu não conheço a igreja? Né? Porque já dizia o mesmo Santo Agostinho, tu não consegue amar aquilo que tu não conhece. Então, como é que eu posso amar a igreja e efetivamente amar a Deus se eu não conheço a própria igreja? Então, isso é uma tarefa de todo cristão. Todo cristão tem que conhecer a igreja. Isso é uma obrigação. Ah, mas eu amo a Deus. Não, mas você tem que primeiramente amar a igreja que está aí contigo. Se tu não consegue amar o que está aí contigo na tua presença, na vida em comunidade, como é que tu vai amar a Deus então? Isso é bíblico, isso tem referência na Sagrada Escritura, vocês sabem. Bom, então, e como é que a gente pode melhorar esse nosso conhecimento, aprimorar o nosso conhecimento em relação à igreja? Bom, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, na sua encíclica Dei Verbum, ele estabeleceu as regras da fé da nossa igreja, a nossa regra da fé. E as regras da fé são aquele tripé básico, que é Sagrada Escritura, que é a regra remota de fé, Sagrada Tradição e o magistério da igreja. E hoje, em especial, nós vamos falar do magistério da igreja. E isso, o magistério, a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras, a gente conhece bem, né? É o que mais a gente conhece. Não, todo cristão tem que se basear nas Sagradas Escrituras.
Mas a Sagrada Tradição Mas não somente, e né? o magistério, não somente, não somente. Nós não somos iguais aos nossos irmãos protestantes. Nós também, além da tradição escrita, nós temos a tradição oral, que foi guardada pelos apóstolos, Com e é certeza. consubstanciada na Sagrada Tradição. Mas hoje eu quero me deter especialmente no que diz respeito ao magistério. Por que ao magistério? Porque o magistério é a função principal do ministério petrino. O ministério petrino ele se ocupa, sobretudo, em relação ao magistério. Tá bom, mas o que é o magistério? Muita gente tem dúvida, muita gente nunca ouviu falar magistério, mas o que é isso? Né? Então vamos lá. O magistério, eu quero pedir permissão para vocês para poder ler aqui o que o catecismo nos diz. Né? À O catecismo, vontade. que é um dos aspectos, uma das nuances do magistério da igreja. Então, permitam-me ler aqui o número 85 para quem... Ah, tá. Eu já queria avisar de antemão para as pessoas pegarem o catecismo, pegarem as Sagradas Escrituras, a Bíblia também, porque a gente vai fazer o uso dela daqui a pouco. Tá, então, número 85 e número 86 do Catecismo da Igreja Católica. Número 85. Vai falar sobre o magistério. O que será o magistério? O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, e aqui leia-se, via oral, foi confiado apenas ao magistério vivo da igreja. Repito, apenas ao magistério vivo da igreja. Ou seja, aqui nós temos o legítimo intérprete das Sagradas Escrituras, estabelecido, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, aqui nós conseguimos já ver a relação íntima que há entre o magistério da igreja e o ofício petrino. E a função de Pedro, né, do sucessor de Pedro, o trabalho, o serviço, que o ministério petrino, vamos lá, gente, o que é o ministério petrino? É desempenhar o serviço que outrora fora de São Pedro, atribuído por nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda continua aqui, no número 86 do Catecismo da Igreja Católica. O magistério não está acima da palavra de Deus, e sim a serviço dela. E aqui, nós temos de modo semelhante o que nós conhecemos, por exemplo, em relação à relação entre razão e fé. Porque uma não exclui a outra. Não são coisas excludentes. O magistério não é excludente à Sagrada Escritura. A razão não é excludente à fé. O corpo não é excludente à alma. Mas um está a serviço do outro. Então, assim como o magistério está a serviço das Sagradas Escrituras, a razão está a serviço da fé e o corpo está a serviço à alma. Muito bem. Apenas uma pequena digressão aqui, tendo visto esse momento da Covid, né? Muita gente não está suportando ficar em casa. Mas por que isso? Por que as pessoas... Uma das razões, claro, que a gente sente saudade, né? Mas algumas pessoas não estão suportando esse fato. Estão sentindo muito o peso da cruz. É um encargo muito grande. Então, talvez uma das causas disso seja justamente a falta de vida interior. Eu preciso do exterior, eu preciso ser estimulado exteriormente. Mas eu não tenho uma vida interior, então fica difícil. A gente precisa de alimento. Com o que nós temos alimentado a nossa alma? Com coisas boas, com coisas do alto, com coisa que nos aproxima da natureza divina ou com coisas baixas? Porque a gente vai se alimentar de qualquer forma. E aí, por isso que quando a gente deixa de sermos vigilantes, acabamos por cair em pecados. E a gente não entende por quê. Mas porque não estávamos vigiando. Estávamos nos alimentando de coisas baixas, alimentando nossos olhos, nossas almas. O Padre Pio dizia que um dos maiores inimigos da alma é a curiosidade. Sabe? Aquela curiosidade que não é uma curiosidade santa, de você querer conhecer, mas simplesmente de ser estimulado. Ou seja, algo que diz respeito à sensualidade, a ser estimulado pelos sentidos. Então, isso poderia ser uma parte de uma reflexão para a gente mesmo. Eu tenho sentido isso um pouco também. É natural. Nós estamos sujeitos a isso. E talvez seja uma das causas, seja exatamente essa, a falta de vida interior. Padre Pio dizia, no silêncio conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. Será que, então, nós não estamos suportando ouvir a voz de Deus também? Pode ser um sinal. Enfim, gente, feita essa pequena digressão,
Tá. Mas o magistério. O que seria, então, o magistério? Aqui já foi feita a leitura do catecismo, na questão 85 e 86. O magistério, gente, está relacionado também à cátedra de São Pedro, que, inclusive, é motivo de festa na nossa igreja. Nós comemoramos a festa da cátedra de São Pedro. E, coincidentemente, né, no dia do meu aniversário, dia 22 de fevereiro. Deus tem suas datas, né? Eu gosto bastante desse assunto. Então, o que seria o magistério da igreja? Estaria relacionado à cátedra de São Pedro. E cátedra aqui, ó, tem uma função simbólica muito importante. Porque cátedra significa tanto autoridade quanto ensinamento. Quando nós, por exemplo, pegamos, vamos para o âmbito acadêmico, nós vemos a liberdade de cátedra que um professor tem. E ali, ao mesmo tempo, ele tem autoridade e ele tem o ensinamento. E é exatamente de onde vem essa conceituação? Vem justamente do que foi definido no âmbito da Igreja Católica. Cátedra de São Pedro quer dizer autoridade e quer dizer magistério, ensinamento. Quer dizer lições. É dali que tem a autoridade que vai nos ensinar, que vai nos disciplinar, que vai reger as nossas relações. Então, agora eu queria pedir de vocês para nós irmos às Sagradas Escrituras. Em Mateus. Mateus capítulo 22. Aliás, capítulo 23, perdão. Mateus capítulo 23. Dá um tempo aí pro pessoal pegar. Beleza. Beleza, né? Vamos lá então. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus às suas turbas, todo mundo aí, certinho? E aos seus discípulos, dizendo: sobre a cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. E aqui, nosso Senhor está justamente criticando a hipocrisia dos fariseus. Mas eu quero que vocês se atentem a um ponto importante, que aqui fala cadeira, a cadeira de Moisés. Então nós já vemos que, sob uma perspectiva da tradição judaica, cadeira representava autoridade. Cadeira de Moisés. Olha, os fariseus sentaram na cadeira de Moisés, então eles teriam autoridade. Então essa relação tem que ficar muito clara e muito evidente. E quero que também se atentem a um outro aspecto que está aqui. Porque, ó, Jesus, o que ele diz? Observai, pois, e fazei tudo o que ele vos disserem. A gente pode até perguntar aqui, poxa, mas não seria incoerente? Porque ele está denunciando aqui a hipocrisia dos fariseus. E como é que pede para a gente fazer tudo o que eles disserem? Né? É uma indagação justa que você faz. E qual é a resposta? A resposta está exatamente de que a autoridade é autoridade. E obediência é obediência. Apesar da hipocrisia dos fariseus, nós deveríamos obedecê-los. Por questão de obediência, porque eles assumiram uma autoridade. Uma autoridade de Moisés, uma autoridade espiritual. Eu não sei se vocês estão conseguindo fazer a ligação que eu estou querendo que vocês façam. Porque isso aqui está intimamente ligado à autoridade da igreja. Porque hoje, ó, é uma profecia até a certo ponto infeliz, né? Porque apesar da hipocrisia também de certos pastores, da hipocrisia de certos dirigentes da igreja, eles não deixam de ter autoridade. Sim. Percebem? Eles não deixam de ter autoridade. E isso vai ter uma relação muito íntima com a infalibilidade papal, que é um dos dogmas da igreja, a infalibilidade papal. E aqui, gente, há muita confusão. Porque as pessoas falam, nossa, como assim? Infalibilidade papal? Mas Pedro negou Jesus. Mas todo homem peca. Não, mas calma. Aí tem que ter muito cuidado. Porque infalibilidade papal não se confunde com impecabilidade. Uma coisa é outra. Todo ser humano está sujeito ao pecado. Isso desde a queda de Adão. Então não tem como se mudar isso. A infalibilidade, ela diz respeito à questão da atuação do Papa no seu magistério extraordinário. Ou seja, quando o Papa se pronuncia sobre questões que envolvem fé e que envolvem moral. Quando ele está ensinando ex cátedra, ou seja, da cadeira, ou seja, ele não tem como errar porque ele está assistido pelo Espírito Santo. Ele é uma autoridade espiritual. E é por isso que Nosso Senhor frisava
fazei tudo o que eles vos disserem, apesar da sua hipocrisia. Então, nós sabemos que a igreja, muitas vezes, por meio dos seus pastores, ela acaba, e do seu rebanho também, ela acaba sendo hipócrita. Né? E as pessoas se afastam. Não, mas como é que eu vou para a igreja? Mas isso não quer dizer que ela não esteja com a razão. Verdade. Entende? E isso vem nas Sagradas Escrituras pelo próprio Jesus Cristo, que ele nos informa isso. Ele denuncia os fariseus, a hipocrisia deles, mas ao mesmo tempo não deixa de falar, olha, mas obedecei, porque eles têm autoridade. E essa autoridade, ela foi derrogada pela autoridade de Pedro. Mas, tá, João, mas, ok. Havia autoridade dos fariseus. Ela foi derrogada. E ela foi derrogada por uma nova autoridade, a autoridade de São Pedro. Mas por quê? Vamos lá, por que Pedro? Gente, eu não sei se vocês já notaram, alguns já têm uma leitura mais avançada, outros não, na Bíblia. Mas, se vocês pegaram o Novo Testamento, Pedro é citado em torno de 150 vezes. Apenas Pedro é citado. Os demais apóstolos, 130, todos somados. Então, nós já percebemos uma certa preeminência de Pedro em relação aos demais apóstolos. Ele foi o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus Cristo, no Mar da Galileia, em que ele era simplesmente o pescador de Cafarnaum. Ele era o pescador de peixe, normal. Ele era o pescador de Cafarnaum. Até que Jesus o chama, o convoca. Não, a partir de agora será pescador de homens. E com isso, com essa transição, há também uma mudança significativa, especialmente se você tem em vista sobre a perspectiva da tradição judaica. Porque antigamente, quando se mudava de nome, exigia um propósito muito grande, uma mudança de vida muito grande, que justificava essa mudança de nome. E ele é o único apóstolo que recebe uma mudança de nome pela autoridade de Jesus Cristo, solene. Ele antes era Simão, filho de Jonas, e se torna Pedro. Do aramaico Kefas, que se refere a pedra. E de onde vem essa autoridade? De onde vem explicitamente essa autoridade? Já vimos que Pedro, ele tem uma certa preeminência em relação aos demais apóstolos, tanto que nos Atos dos Apóstolos, a fim de substituir Judas, o traidor, cabe a Pedro escolher quem vai substituir, que escolhe Matias. Então, assim, isso, as referências à primazia de Pedro aqui são abundantes nas Sagradas Escrituras. Então, eu quero que vocês também peguem a Bíblia agora e vamos para Mateus, capítulo 16. Ok. Vamos lá. Confissão e primado de Pedro. Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhes: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Muito bem, isso aqui é um trecho que eu considero particularmente muito impactante e muito emocionante. Porque aqui marca uma promessa que Cristo deu à Igreja Católica. E esse pequeno trecho que eu li aqui, ele é muito extenso em conteúdo, então vamos dissecá-lo aos poucos. Primeiro, a gente vê aqui, região de Cesareia de Filipe. Eu não sei se alguém já conhece, mas a região de Cesareia de Filipe, geograficamente falando, fica ao norte da região do território de Israel. E aquela região, ela é marcada por ser uma região muito de formação rochosa. Então, por isso que tem todo um contexto. Por que foi a região de Cesareia de Filipe? Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê, especialmente se tratando de Sagradas Escrituras. Então, já vejam a relação, né? Pedro, pedra, Kefas, do aramaico Kefas,
com a região de Cesareia de Filipe, que era, como eu já disse, uma região rochosa. E assim, como ficava ao norte do território de Israel, era uma região que estava muito distante de Jerusalém, ou seja, uma região que estava muito sob a influência do paganismo. E naquela região, o paganismo ele se dava muito em relação ao culto do deus Pan, que vem da mitologia grega. O deus Pan, como vocês já conhecem, que são mais famosos, né, o Poseidon, que era da água, Deus Pan, ele era o deus dos pastores. Ele era deus dos rebanhos, de quem cuidava do campo, da vida do campo. Então já percebam também essa relação que havia. Então esse lugar, nós já entendemos por que é esse lugar. E no templo dedicado ao deus Pan, havia um poço que era chamado Porta do Inferno. E que, novamente, guarda outra relação aqui, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ok. E Jesus pergunta aqui aos discípulos, na primeira parte aqui desse trecho. Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E todas as respostas equivocadas. Mas por quê? Porque a verdade não vem de Deus, a verdade vem dos homens. Assim como as outras religiões. Foram estabelecidas com que autoridade? Né? Com a autoridade dos homens? Né? Aquela torre de Babel, eu quero chegar a Deus. Não é Deus que venha conosco, né? Emmanuel. Então percebam, aí já tem uma certa relação. E quando ele pergunta aos discípulos, ele é feliz. Porque nos discípulos, neste corpo específico, ele obtém uma resposta que é a resposta correta, porque essa resposta tem comunhão com a verdade. Porque Deus se comunica com um corpo. Ele se manifesta com um corpo. Porque nós entendemos as coisas pelos sentidos. Então nós precisamos delimitar as coisas. Nós não somos anjos. Nós trabalhamos com coisas tangíveis, a partir de coisas tangíveis. Então, a resposta vem a partir de um corpo, e esse corpo obtém uma assistência divina. E é por isso que Pedro, fazendo parte do corpo dos discípulos, e não dos homens, ele obtém a resposta correta, porque é uma resposta que está em verdade, porque é uma resposta que é revelada por Deus. Certo. E aqui nós podemos nos perguntar, e aí? O que nós temos aqui? Pedro já é considerado, então, o Papa, ele já inicia aqui o seu ministério, o ministério chamado Ministério de Pedro, Ministério Petrino, a partir daqui? Não. Aqui é uma promessa. É uma promessa que Cristo faz à igreja. E que se cumprirá depois. Por isso que ele ressaltou aqui que não comentasse a ninguém que ele era o Cristo ainda. Que não comentassem sobre isso também. Que não convinha ali. E foi uma revelação dada aos discípulos, especialmente a Pedro. Os nossos irmãos protestantes, nesse trecho específico, porque vocês vejam, se eles entendem o que nós entendemos, então eles não podem negar a primazia de Pedro. Eles não podem. Mas então, o que acontece aqui para que eles efetivamente neguem a primazia de Pedro? Eles insistem na relação de Pedro com pedra. Porque, vamos lá. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Os protestantes, a maioria, entende que esta pedra não era Pedro, mas era Cristo. Porque Cristo, em outras partes das Sagradas Escrituras, é tido como a pedra angular. Né? Ele é a pedra angular. Então, na verdade, a pedra seria Cristo, porque Cristo é a pedra angular. E, de fato, Cristo é a pedra angular. E essa inconsistência, por parte dos protestantes, vem exatamente da tradução. Porque no grego, eles afirmam que a pedra utilizada aqui, nesse trecho específico, estaria relacionada a uma pedrinha, e não uma pedra, a pedra. Porque a pedra seria Cristo. Mas vejam, a partir do momento que Nosso Senhor se direciona a Pedro, tudo está relacionado a Pedro. Tudo. Vamos lá. Respondendo, Jesus disse-lhe, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus.
Ou seja, tudo isso aqui está relacionado a Pedro. Então não seria nada lógico. Ah, não, mas uma exceção é aqui. Não. Até porque pedra... Jesus, vamos lá. A Bíblia, ela veio do grego. No entanto, Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. E do aramaico, Pedro quer dizer Kéfas, e Kéfas quer dizer pedra. Então, se você for comparar as duas coisas, não tem como. Uma é mais lógica do que a outra, uma é mais consistente do que a outra, se você tiver em conta uma interpretação sistemática das Sagradas Escrituras. Uhum. Então aqui seria pedra, Pedro. Porque foi justamente esse trocadilho. Tu és Pedro e sob esta pedra. Ele vai edificar a igreja. Então, muita gente também questiona, não, então aqui começou o ministério. Não, o ministério não começou aqui, vai começar posteriormente. E bem, falando em pedra angular, eu lembrei de um detalhe. Quando nós limos aquele trecho em relação a Lucas, por que a autoridade dos fariseus foi derrogada? E está estabelecido justamente no capítulo 21 de Mateus. Peço que vocês vão lá. Capítulo 21, inciso 42. (21, 42). Acharam? Pedra angular? Uhum. Jesus disse-lhes: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que fora rejeitada pelos que edificavam, tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Por isso, vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produz os frutos dele. E o que cair sobre esta pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Ou seja, aqui nós temos a derrogação da autoridade dos fariseus. Por quê? Porque eles negaram a pedra angular. Uhum. Aí houve a negação da pedra angular. Mas alguém pode dizer, ok, foi derrogada a autoridade dos fariseus. Então, posteriormente, foi estabelecida o quê? A autoridade de quem? De São Pedro. Uhum. Aí alguém pode se perguntar, peraí, mas eu tô lembrando que tem um trecho no Evangelho, e que inclusive a gente relembrou recentemente, tendo visto a paixão. Pedro negou Cristo. Não negou? Ele não negou a pedra angular? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Então, como assim? Se os fariseus negaram a pedra angular e foi derrogado, então, a autoridade que eles tinham, por que não Pedro também que negou? Mas tem um detalhe muito importante, e que aí vem justamente com todo o sentido da nova aliança, que é a manifestação da misericórdia de Deus e do perdão de Deus e do amor pleno. Porque Pedro se arrepende. Essa é a grande diferença, gente. Pedro se arrepende. Os fariseus eram hipócritas, eram orgulhosos, eles não se arrependiam. Então, por isso que houve uma mudança de autoridade. Uma mudança de autoridade que antes era estabelecida pelos fariseus. E que, apesar de sua hipocrisia, tinham que ser obedecidos, mas diante da rejeição da pedra angular, eles perderam essa autoridade. Então ela foi estabelecida para São Pedro. Como nós vimos, Cristo fez a promessa a Pedro. Em Mateus 16, 18. Ficou claro lá. A primazia de Pedro. O primado de Pedro. Ok. Mas, então vamos lá. A gente está num problema aqui. Porque os fariseus negaram a pedra angular, Pedro também. Pedro se arrepende. Mas então quando é que começa de fato a autoridade, o ministério petrino? Quando é que ele começa de fato? E aí, mais uma vez, eu peço que vocês peguem a Bíblia e vão a João. João, capítulo 21. João, capítulo 21. Todo mundo aí? Versículo 15, tá? Versículo 15. Esqueci de falar o versículo. Pedro recebe o primado justamente aí. Leiam comigo. Tendo eles, pois, almoçado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele disse-lhe: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Ele disse-lhe: Sim, Senhor. Sim, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Ficou Pedro triste
porque pela terceira vez lhe disse: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu conheces tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Então, apacenta as minhas ovelhas. E aí, de fato, que se inicia o ministério petrino. Porque o bom pastor, que é o Cristo, ele já sabe que ele vai ter que ir. E os apóstolos também. Mas Deus sabe que nós temos necessidade de elementos visíveis. Se nós não tivéssemos essa necessidade de elementos visíveis, nós poderíamos, inclusive, questionar a própria encarnação do Verbo. Ué, por que Deus se faz homem? É preciso que ele tenha se feito homem. É preciso que ele tenha se feito homem. E ele sabia da necessidade do elemento visível. E é por isso que ele dá autoridade a Pedro. Porque ele agora vai ser o pastor. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas, elas são delimitadas no canto. Elas estão certas num campo certo, bem delimitadas. E isso é o que? O corpo. Todo corpo é visível. Todo corpo é delimitado. E essa é a igreja, o corpo místico de Cristo. E é aí, então, de fato, que começa o ministério petrino. A partir da afirmação do amor de Pedro para Cristo. A partir desse ato de amor. Mas por que 3 vezes? Por que Cristo pergunta 3 vezes? Justamente aí vem a reparação. Porque nós sabemos que quando nós nos arrependemos, nós temos que nos reparar. Não é isso? Não é isso que o sacramento da confissão não é isso? Quando nós pedimos perdão, nós temos que também fazer a devida reparação. E ele faz por 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. Então é justo que ele, por 3 vezes, diga que ele ama o mestre. E é por isso que são 3 vezes. Ok, então aqui começa o ministério petrino, estabelecemos isso. E novamente, gente, é importante a gente falar também, voltarmos a Mateus 16:18. Porque em Mateus 16:18, nós temos o poder das chaves. E o poder das chaves, ele tem íntima relação com o poder de Pedro. O que seria o poder das chaves? O poder das chaves nada mais é do que o poder que Pedro e os seus sucessores têm de poder admitir e inadmitir na igreja. De declarar comunhão ou excomunhão. E é daí que o padre tira também o poder de reter pecados. Muita gente não sabe disso. Mas o padre tem esse poder de reter o pecado. E tem uma referência bíblica para isso também. Quando uma pessoa vai se confessar, ela precisa pedir perdão. O padre precisa conhecer o pecado para poder perdoar ou para poder reter. E nisso está o poder das chaves. O poder das chaves está exatamente aí. E é por isso que é importante os sacramentos. Porque é por meio dos sacramentos que se manifesta o poder de Deus. Por meio dos sacramentos. E é por meio dos sacramentos que ele permanece conosco visivelmente. Então vejam que não teria sentido nenhum se Cristo tivesse vindo e não nos deixasse ainda elementos visíveis. Porque ele nos conhece, ele conhece a nossa natureza humana e sabe que nós precisamos desses elementos visíveis. Não que eles sejam tudo, mas por meio deles nós conseguimos alcançar um patamar acima, uma natureza acima, uma natureza mais elevada. E, gente, eu queria fechar essa análise com o fato de que é outra coisa que nos afasta muito dos protestantes. Porque tem boa parte dos protestantes dos nossos irmãos protestantes, é verdade, são nossos irmãos em Cristo, mas o que nos afasta? Muitos deles não admitem a humanidade, a divina humanidade de Cristo. Porque para nós católicos nós somos verdadeiros, e Cristo para nós é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A vir à Terra, ele assumiu o que não tinha, sem perder o que já tinha. Isso é a união hipostática. É a comunicação dos idiomas. Porque Cristo é homem, Cristo é Deus. E por meio dos sacramentos e por meio da sua humanidade, Deus, por meio da humanidade, nos salvou. Por meio da humanidade de Cristo, por meio da paixão, ele nos salvou. Por meio da sua humanidade. Então, sua humanidade é divina. E a divindade se fez humana. Então, elas são naturezas que se imiscuem.
E a encarnação do Verbo, gente, ela não parou com a ressurreição, ele voltou aos céus. Não, não parou. Continua. É irrevogável. A encarnação do Verbo é irrevogável e continua por aí. E é justamente diante dessa dificuldade dos irmãos protestantes em aceitarem a humanidade de Cristo, que não aceitam, por exemplo, a divindade da igreja. Porque são naturezas que se comunicam. A humanidade de Cristo e a divindade da igreja. A humanidade de Cristo e a divindade dos santos. A humanidade de Cristo e a divindade dos sacramentos. Não tem como você separar uma coisa da outra. E é por isso que nos primeiros séculos vinha muitas heresias e se fazia necessária a convocação de vários concílios para poder afirmar a unidade e a ortodoxia da igreja. Porque onde quer que haja heresia, não tem ortodoxia, são coisas excludentes. Então a igreja fez necessário a convocação de concílios nos primeiros séculos para poder afirmar a unidade da igreja. E, gente, vamos lá. Se não tem hierarquia, se um determinado grupo não tem hierarquia, a tendência é de se dissipar, é de se dissolver. Então, a primazia de Pedro já era reconhecida nos primeiros séculos. Já era reconhecida pelos grandes padres da igreja. Santo Irineu de Lyon já afirmava a autoridade, a primazia de Pedro, não só a primazia de Pedro, afirmava também a primazia de Roma. Por que Roma era um local a mais, por exemplo? Era um local especial em relação às outras. Pedro havia morrido ali. Então vejam, gente, a importância do ministério petrino, a importância do fundamento de Pedro na nossa própria fé católica, na nossa própria repercussão na nossa vida. Não tem como. Gente, a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer porque isso diz respeito à própria encarnação do Verbo. Porque a autoridade de Pedro vem exatamente da encarnação do Verbo. É o Deus que se faz homem. É Deus que vem até nós. E, gente, infelizmente, hoje em dia, nós percebemos que há muitas críticas desarrazoadas por parte de católicos ao Papa. Isso é algo que precisa ser revisto. Sim. Porque nós precisamos amar o nosso Papa. Papa Paulo VI falava, nós estamos a vosso serviço. Nós estamos aqui porque queremos. Nós recebemos uma singular vocação, uma estranha vocação. E o Papa está a serviço de vocês, é o servo dos servos. Amem o Papa. Não porque é o Papa A ou o Papa B, mas é porque é o Papa, é o sucessor de Pedro. E que devolverá as chaves na parousia, na consumação dos séculos. E eu queria citar por último aqui São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá dizia que depois do amor a Deus, depois do amor a São José, depois do amor a Nossa Senhora, nós devemos amar o Papa. Amemos o Papa. Santa Catarina de Sena também dizia: o Papa é o doce Cristo na Terra. É o vigário de Cristo, é o vice-Cristo. Gente, era isso que eu, assim, resumidamente, de forma muito breve também, muito humilde, eu queria contribuir com vocês e queria deixar vocês falarem um pouco também, né? Porque eu acabei tomando bastante tempo e estou aí também à disposição para poder sanar eventuais dúvidas. Não, é que a gente... o modelo que a gente faz as lives é assim mesmo, deixar... A gente está aqui para ouvir. Para ouvir e também. aprender. É aprender. Não, eu também. Eu quero aprender muito com vocês também. Não, e também tem um fator tempo, né? Que a gente é limitado, já está quase estourando aqui. Então a gente... esses assuntos, é legal, foi bom levar à tona que, assim, porque às vezes as pessoas, né, nós católicos não paramos para pensar em algo que deveria começar por aí, entendeu? Isso é o básico, né? Então, às vezes é bom reforçar isso, né? Opa, vamos parar para pensar para a gente ficar cada vez mais fortalecidos, né? E amar a nossa igreja, amar o nosso Papa. Que como você mesmo colocou, né, no começo de Santo Agostinho colocando, né, assim, a gente só é capaz de amar aquilo que a gente conhece, então a gente precisa se aprofundar, né, então com essa tua partilha, eu tenho certeza que não só eu e o Guilherme, mas todo mundo que está acompanhando a live, conheceu muito mais, se aprofundou muito mais e a partir de agora vai amar muito mais a sua igreja, né, que é a nossa igreja que foi fundada por Jesus Cristo, né.
Ah, com certeza. Eu espero que pelo menos tenha instigado as pessoas a procurarem a conhecer mais, né? Porque eu também Olha estou só. sempre procurando conhecer mais a igreja, conhecer mais as encíclicas que estão relacionadas também ao magistério da igreja. Quantas encíclicas a gente sabe de cor? É difícil, né, gente? É difícil. É. Eu só estudei algumas encíclicas, assim, quando eu tava fazendo a minha monografia, sabe? Olha Aí eu Dai, estudei um monte de encíclica. Dai, pra você ver, ó. E eu tô falando aqui, me direcionando agora também a pessoa que é formada em Direito, que sabe que tem uma encíclica que ela repercute diretamente na esfera do direito, que é a Rerum Novarum. Para você ver até onde vai a influência do Ministério Petrino na humanidade. Ela não se atém apenas ao âmbito da igreja, ela vai além. A igreja, né, ela vai além. Isso. Ó, o pessoal tá comentando, falou. Muito todo bom, mundo muito ficou bom aí, ó, muito mesmo. bom. Quanto aprendizado hoje, excelente. Uma dúvida. O Rodrigo tá com uma dúvida aí. O Rodrigo colocou, ó, quanto ao papado de São Pedro. Uma dúvida quanto ao papado de São Pedro. Qual é a dúvida, Rodrigo? Vamos lá. Nós temos... Pode colocar aí, Rodrigo. Nós temos 7 minutos, Rodrigo. Ele tá dizendo aqui que a dúvida foi sanada? Ah, sim, gratidão, dúvida sanada. Então, acho que no meio da tua partilha ele já sanou, então, né? Por isso que eu falei, é bom, lança, né, o tema, cada um vai refletir, vai pensar um pouco mais. Gente, a gente agora, sem dúvida, mas sem dúvida é assunto que é para estar, assim, conversando pessoalmente e não ter hora para acabar, não, né? Claro. Em João. Gente, longe de exaurir aqui o tema, tá? Eu só mesmo fiz uma apresentação muito breve. Até porque é um tempinho tão curtinho, né, que não dá pra esgotar, né, o assunto. É verdade, eu quase deixei. Mas olha, a gente... Mas o que a gente quer dizer é que você foi promovido, tá, a pregador. Quando tiver encontros, pode saber que a gente vai te dar muita missão. Estamos à disposição. E pode ter certeza que em outras lives a gente vai pedir também para você vir com mais assuntos, assim, porque realmente é enriquecedor. E a gente precisa, assim, como católico, sair da superfície, tentar mergulhar um pouquinho mais fundo. Olha lá, hashtag Volta João. Que é isso, gente. Foi uma apresentação, muito na verdade, bom. muito singela. Eu não aprofundei da devida forma, fiz uma apresentação bem breve. E, claro, uma outra oportunidade, num tempo maior. Claro que dá para aprofundar isso aqui e aprofundar outros assuntos também, eventualmente. E agora o Júlio está falando aqui, fontes. Gente, para não tumultuar aqui, eu peço que vocês entrem no meu direct, falem comigo, que eu posso mandar à vontade as fontes. Muito legal. Beleza. É só anotar aí, tá? Fica na tela, né, o nome dele. Fica. João... Se não conseguirem achar o João também, se não conseguir achar, me fala comigo que eu mando para vocês a conta dele, tá? Mas ok. Então era isso, João. Queremos agradecer muito pelo seu sim. Tão jovem e tão assim, cheio, né, de conhecimento. Imagina. Uma pessoa que tenha curiosidade de ir a fundo. Isso é muito bom quando você se propõe também a dividir com os irmãos, né? Para que outras pessoas também possam se beneficiar do teu conhecimento, viu? Imagina, eu penso, nós te admiramos muito mesmo. Conhecimento retido é um dos grandes pecados que existe. E se a gente conhece, a gente tem que divulgar, a gente tem que deixar a luz, trazer a luz. Tem. Isso, maravilhoso. Então, na verdade, fica atento que vai vir mais missão. Eu que agradeço esse momento e estou à disposição de novas missões. E me sinto verdadeiramente lisonjeado por ter sido convidado a fazer essa partilha, né? Que apesar de ter sido de forma bem singela e breve, eu acredito que tenha contribuído ao menos um pouco com as pessoas, né? A instigar a conhecerem mais. Não tem dúvidas. Com certeza, não tenha dúvidas disso. E logo, logo o acampamento tá aí, você vai viver o acampamento também, né, João? Se Deus quiser, estamos à vontade de Deus. Amém, que bom, que bom. Então é isso, muito obrigado pela tua presença e vamos continuar juntos por aqui, acompanhando as próximas lives. Juntos tá em bom? oração, rezem pelo Papa Francisco, fiquem em casa. Tá bem, então pode deixar, amém. Rezaremos. E por você também, você reze por nós também, viu, João? Claro, somos comunidade, somos comunhão. Isso, amém. Valeu, João. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Uau! Né, gente? Muito bom, muito bom. A gente conseguir se aprofundar um pouco mais. Como católicos, é a nossa responsabilidade, como o João mesmo colocou, né? A gente não ficar só aquele misseiro que vai dia de domingo na missa, semana volta tudo ao normal, como era antes, volta João. Né?
Muito legal. dois, Parte 2, hashtag parte 2. Foi Que ótima bom. partilha top. muito Que bom legal. que vocês gostaram, gente. Então a gente já sabe que o João vai ter que voltar. Vamos cantar uma música? Vamos cantar. Foi muito que ele tava... Ele bateu muito em cima, ele falando e eu lembrando dessa música. Então vamos cantar. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha pra ti, pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus rebanhos, apacenta os meus cordeiros. Eu te amo, Jesus. Canta com força, vai, deixa Eu te amo, Jesus. 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 Amém. Amém. Olha a hashtag que colocaram. Hashtag que Lutero que nada. Hashtag Lutero que lute, né? Vai terminar, vamos encerrar. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem live às 9 horas, tá bom? Não percam, estejam conosco. Vai vir Mais um convidado muito querido, especial. muito especial e vai partilhar com a gente. E com certeza a partilha vai ser tão enriquecedora quanto, né? Então fiquem todos na paz de Deus. Que nossa mãezinha cubra cada um de vocês com seu manto sagrado. E nós vamos ficando por aqui. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cristo servo tocar em nós, para que sejamos iguais a vós. Até amanhã, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.